Ordem no tribunal! Ih, ups, é podcast. Hoje a nossa entrevista é com a juíza Luciana Fiala, a minha super gata garota, de quem eu sou muito fã. Obrigada, Luciana. Eu que agradeço o convite, é uma alegria poder estar aqui nesse podcast. A gente já estava um tempão tentando, né? Hoje conseguimos finalmente. Que bom. E a gente tem sempre uma primeira pergunta de praxe, né? Quem é Luciana Fiala? Luciana Fiala é uma pessoa que está sempre buscando aprender, se aprimorar, não só nos níveis técnicos e do trabalho, mas como pessoa também. Fora isso, Luciana Fiala faz 10 coisas ao mesmo tempo. Eu brinco que eu sou multitarefas, né? Então, eu faço audiências, ao mesmo tempo eu estou ali corrigindo uma decisão, um despacho, ao mesmo tempo eu estou olhando o processo que agora é eletrônico, ao mesmo tempo, eventualmente, eu estou resolvendo alguma coisa da minha casa que todo mundo tem que resolver. Enfim, eu faço muitas coisas que, quando eu conto às pessoas, elas ficam espantadas, algumas me dizem que ficam cansadas só de ouvir. Agora, pelo que eu pesquisei, né, você se formou em advogada em 95, né? E depois você partiu para a magistratura. Isso, eu me formei pela UFRJ, né? Entrei em 90, saí em 95, aí tive que colar grau um pouquinho antes da minha turma, porque eu havia sido aprovada para a EMERGE, que é a Escola de Magistratura aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, eu fui para a EMERGE, fiz a EMERGE completa, aos 3 anos, fiz a monografia lá, então me especializei em penal, em processo penal, e aí eu acabei passando no concurso em 2002, finalzinho de 2002, e tomei posse em início de janeiro de 2003. Pô, então são 22 anos já de... Já é essa estrada aí, esse caminho. E é difícil ser juíza no Brasil? Olha, é muito complicado a gente dizer isso, porque a gente tem uma posição muito privilegiada, né? Perto do povo, todo o povo, a gente leva uma vida boa, a gente ganha um salário digno, não é um salário que dá para viver bem. Agora, dizer que é fácil ser juíza não é fácil, assim, suga muito. As audiências de violência doméstica, em especial, né, você ouve muita coisa triste, é uma carga muito pesada, e não seria mentira eu dizer para você que essa carga não atinge o juiz de alguma maneira. Atinge sim, né? Então isso é um preço que você paga, muitas vezes com a sua saúde, né? Muitas vezes com o seu bem-estar, nos seus momentos de descanso. Então há esse preço sim. Como que você enxerga o papel da mulher no judiciário? A gente luta pela paridade de gênero no judiciário, né? Aqui no Tribunal do Rio, nós somos um dos poucos tribunais do Brasil que temos essa paridade em segunda instância. Então, isso é legal. Agora, nós temos tribunais aí da região centro-oeste, da região norte, em que quase não há mulheres na segunda instância. O que você vê assim na sociedade que é um espelho daquilo que a gente vê no judiciário, daquilo que a gente vê no Supremo Tribunal Federal, apenas uma mulher. A gente vê que no piso, né, na primeira instância, a gente tem mais mulher do que homem. Conforme essa carreira ela vai progredindo, normalmente o número de mulheres vai ficando cada vez menor. Aqui no Rio a gente tem um número bastante equilibrado, mas esse não é o panorama do Brasil. Então, o que a gente gostaria, né? A gente tem, inclusive, já uma resolução nesse sentido do CNJ de que deve haver, às vezes, promoções exclusivas para mulheres enquanto não se atingir essa igualdade. Mas as mulheres, elas andam passando muito no concurso, né? Os concursos recentes, nós temos mais mulheres do que homens normalmente. A exceção foi o concurso pós-pandemia.
No concurso pós-pandemia, a gente teve um número bastante pequeno de mulheres, creio eu que 11 apenas. Isso por quê? Porque as mulheres foram as mais atingidas na pandemia, não é? As mulheres ficaram com o dever de cuidado com as crianças, com os doentes, com os idosos, foram as primeiras a serem dispensadas dos empregos que elas tinham, e a gente observou que nesse concurso da magistratura pós-pandemia foi uma quantidade maciça de homens. Agora, no último concurso, a gente também teve uma quantidade de 3 homens a mais do que mulheres dos 30 aprovados, né? Então, esse é o panorama que a gente vive, mas a gente busca a paridade. Mas lá aqui no TJ tem mais homem ou mulher? Ou é... Na primeira instância, eu acho que nós somos um pouco mais mulheres, porque as mulheres passam mais no concurso. Na segunda instância, a gente tem um nível equilibrado entre mulheres e homens, a diferença é pequena. Que mudanças no sistema judiciário brasileiro você considera mais urgente? Primeiro, essa questão da paridade, né, que em muitos estados, especialmente na região norte, na região centro-oeste, salvo engano meu, a gente tem uma diferença muito grande de mulheres e homens exercendo os cargos de segunda instância, principalmente, né? E nas cortes superiores a gente observa isso com bastante facilidade, né? Se a gente olhar o STJ, olhar a quantidade de mulheres que tem lá, é bem inferior à quantidade de homens. No Supremo a gente só tem a ministra Carmen Lúcia atualmente. Então, a primeira coisa que eu mudaria seria colocar mais mulheres nos cargos de maior poder, uma quantidade equilibrada de mulheres e de homens, afinal as mulheres são a maioria da população, né? E o judiciário é o espelho da sociedade. Então, assim como nas casas legislativas e no poder executivo precisamos de mais mulheres, a gente também precisa de mais mulheres no poder judiciário, nos estados em que essa paridade ainda falta ser concluída. No seu trabalho como juíza, você fala que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Como é que você tem esse tempo de ser juíza e o seu lado pessoal? Como é que você consegue equilibrar? Ou não? Não sei te dizer como é que eu consigo, assim, a minha cabeça, ela pensa muito rápido, eu também falo muito rápido, mas te digo que a minha fala, ela não acompanha a velocidade da minha cabeça. Então, eu dou conta, né, e eu me obrigo a dar conta, eu cobro muito de mim mesmo. Então, aí tem uma questão de um excesso de responsabilidade, que quando eu era mais nova, eu acho que eu fazia essas 1000 coisas, ou talvez eu fazia 900, vamos colocar assim, mas eu me cobrava menos, eu levava as coisas de uma maneira mais leve. De acordo com o passar do tempo, você vai ficando mais responsável e levando as coisas ali ao pé da letra, né? Então, às vezes a minha saúde paga um pouco por isso, mas eu não sei te dizer como eu dou conta. Eu procuro dar conta, eu procuro dividir o meu dia, eu brinco que os meus compromissos, eles são em cascata, né? Se eu perder um, eu perco todos. Então, se eu atrasar um, eu vou atrasar todos. Então, porque o meu tempo ele é tão curto que eu acabo, por exemplo, treinando de 9 às 10, fazendo fisioterapia de 10h30 às 11h30, e o meu dia ele vai se encaixando assim, fazendo a unha de 12h30 a 1h, porque a gente tem que estar com a aparência também legal, né? Eu também me preocupo com isso. Então, o meu dia ele corre assim, dessa maneira, é uma correria. Mas você leva trabalho para casa? Sim. Sério? Sim. Eu passei um tempo que eu consegui não levar o trabalho para casa, mas com as palestras, com as aulas, não tem como você não levar. Eu levo o trabalho para casa e, inclusive, nos finais de semana, esse foi um final de semana que eu estudei bastante. Ainda tem a questão do mestrado que eu estou fazendo, né, que eu preciso me dedicar ainda mais, mas eu tenho que ler muito, né? Então, além do trabalho, eu ainda tenho textos, leituras que eu tenho que... Mas ainda bem que eu estou fazendo aquilo que eu gosto, né? Que isso é que é o mais importante. Se eu estivesse fazendo algo que eu não gostasse e tivesse essa série de compromissos, seria muito ruim. Seria muito maçante. Porque é ruim quando a gente faz o que não gosta, né? Sim, eu faço o que eu gosto. Qual foi o caso mais marcante da sua carreira? O caso que mais me marcou, a gente tem aquele caso do documentário, que é o menino que matou o pai,
Eu tenho um caso de um pai que matou um filho, que eu peguei bem no iniciozinho da minha carreira, ainda na Ilha do Governador, quando na Ilha do Governador ainda existiam vários criminais, que agora vieram todas para o centro. Então eu peguei ali um caso de um pai que matou um filho, porque esse filho iria matar a mãe. Então, por questão de drogadição. Então foi uma audiência assim, muito pesada. Todos choravam na sala de audiência, né? Então é uma história que eu me lembro até hoje, né? Agora tiveram outros casos aí de repercussão que me marcaram porque tiveram repercussão. Por exemplo, eu peguei aquele caso do Noquinha, né? Que era um meliante aí que explodiu um ônibus da PM na Avenida Brasil na época, também caso bem antigo, que eu ainda estava na Ilha do Governador, esse caso, e eu me lembro que eu tive uma queimadura no rosto, que eu queimei o meu rosto com forno. Logo depois que eu perdi a minha mãe, o forno explodiu. Eu perdi muito cabelo, eu queimei o rosto. Então eu passei uma semana em casa de licença, que eu não podia sair, né? Ficou preto, como carvão. Então, quando eu fui fazer a audiência desse indivíduo, ele ainda olhou para minha cara, porque eu ainda tinha as marcas da queimadura no meu rosto. Então, ele olhou para minha cara assustado, né? Se espantou, assim, porque eu estava com a marca da queimadura. E foi um caso também de repercussão que eu peguei nessa época também, início da carreira. Mas já peguei muitos casos, assim. Eu já peguei casos relacionados à questão de morte de criança, por tortura, peguei em Madureira, caso do estupro de uma senhora também, no Morro do Fubá, eu peguei uma senhorinha mesmo, que foi estuprada por 2 indivíduos. Então, são casos que marcam porque... por N motivos, seja por ser uma criança, seja por ser uma idosa, seja pela questão da brutalidade, a questão do drama familiar dessas pessoas, que eu tenho pego muito aí na vara da violência doméstica, no juizado da violência doméstica, houve uma ampliação da competência da Lei Maria da Penha. Então, antigamente, a gente não pegava alguns casos limítrofes. Por exemplo, violência de filho contra mãe, de irmão contra irmã. Você averiguava se aquilo tinha a ver com gênero, né? Se tinha a ver com a condição de mulher, né? Nem sempre essas questões de drogadição, elas têm a ver com a questão de gênero. Porque, por exemplo, o indivíduo que bate na mãe para obter recursos para comprar o entorpecente, ele também bateria num pai, né, diante do vício, diante da compulsão. Então, mas isso vem pra gente. Basta que seja uma mulher vítima, né, e que o conflito, por exemplo, decorra de um problema familiar, né, que a mulher seja vítima, vem pra gente. Então, eu tenho pego esses casos de indivíduos envolvidos com drogas que surram as mães, muitas vezes idosas ou muito idosas, com mais de 80 anos. Eu peguei um agora, indivíduo tá preso, muito grave, né? Então, casos em que ele privava a mãe do uso do banheiro, porque ele se trancava no único cômodo da casa que tinha o banheiro, que anteriormente era o quarto dos pais, o pai morreu, ele passou a usar a casa como se dele fosse, largava a mãe na sala e olhe lá, e a senhora tinha que usar um balde para fazer as necessidades fisiológicas, ia a um mercado, destruiu o apartamento, né? E aquilo vira um estorvo, porque não é só para a mãe, né? Os vizinhos. Então eu tenho um monte de testemunha que vai lá depor, né? A situação fica um caos, mas para aquela mãe, sem dúvida, é muito ruim, né? E muitas delas ficam em silêncio na sala de audiência para não prejudicar os filhos. Mãe não quer prejudicar filho. Então, tudo se torna muito complicado, principalmente porque a gente não tem estrutura do Estado para internar esses indivíduos compulsoriamente, a não ser que eles estejam em crise imediata. Aí passam alguns dias no Instituto Felipe Pinel, ali na URCA, mas acabam sendo liberados e acabam continuando no processo de drogadição. São casos de difícil solução, né? A gente coloca para ter o tratamento antidrogas, né? Mas é muito difícil a gente, uma vez tendo que libertar esses indivíduos, que eles não vão poder ficar presos para sempre, né? Se eles vão seguir esse tratamento, se essa senhora vai ser agredida de novo, e outras, essa e outras, né? Se ela vai suportar a próxima agressão, né? São senhoras tão idosas cuja pele é bem fininha,
né? Então qualquer coisa machuca. Então, assim, isso dói muito, porque eu sou uma pessoa criada com muito amor pelos meus pais e eu acho inadmissível, seja por que motivo for, fazer isso com os pais, com a mãe, né? Muito complicado, isso é muito complicado, essas coisas, esses casos. A sua audiência é na sala comum de reconciliação ou é naquela que tem plateia? Não, as minhas audiências da violência doméstica, elas são todas em segredo de justiça, não pode ter plateia. A plateia é o júri, normalmente, que tem essa plateia. A minha sala de audiências, ela é virada aqui para essa vista linda do Pão de Açúcar, é o 12º andar ali do fórum, né? Então é uma vista muito bonita, ela é toda de vidro, né? Então as pessoas chegam ali e ficam encantadas com a vista, né? Aí de vez em quando eu pego um réu ali sentado, apreciando a vista. Aí quando eu vejo que ele está muito desligado, que ele está muito deslumbrado com a vista, está sendo processado aqui por crime, para ele ficar esperto, né? Para ele poder voltar a atenção dele para a sala de audiências. Mas a minha sala de audiências, ela é voltada aqui para a vista bonita. Então, se eu quiser ir lá ver, não pode? A audiência não, porque é segredo de justiça. Só se você for advogado e tiver a procuração de uma das partes. Ou então prestar depoimento como testemunha, mas assistir à audiência no juizado de violência doméstica é vedado, assim como na vara de família, porque os processos correm sob sigilo, mexem com coisas muito íntimas. Não, porque eu até tenho uma vara lá da família, que o inventário do meu pai está há 30 anos lá, e tinha plateia, tinha gente lá nas cadeirinhas. Pode ser a vara de órfãos e sucessões, que deve estar o inventário do seu pai. As varas de órfãos e sucessões, normalmente os processos não estão em sigilo. Estava lá, há 30 anos ainda está lá. Não são em sigilo, eles são públicos, como é a regra é o processo ser público. Mas existem alguns casos que podem ser decretado o sigilo, né, dependendo do que está sendo veiculado ali, dependendo das pessoas envolvidas, e obrigatoriamente na violência doméstica e na família os processos são sigilosos. Inclusive há uma lei nova determinando que o nome da vítima permaneça em sigilo, mesmo nas publicações. Agora, o que você acha dessas saidinhas quando o preso lá está em Bangu, ou seja, qualquer cadeia, sair e de repente nunca mais voltar? Você concorda que tem que ficar preso e não ter saidinha? Olha, isso está na lei de execução penal, tá? Eu vou te ser sincera, a parte da execução penal não é nada que me fascine. Ela não me fascina, não é uma coisa que eu gosto. Trabalhei muito pouco tempo com isso. Mas essas visitas periódicas ao lar, ou VPL, no jargão jurídico, né, elas são previstas na lei de execução penal. Né? Então, para que o preso não saia, primeiro tem que haver uma modificação da lei, o que compete ao legislativo. Para cumprir essas visitas periódicas ao lar, o preso ele tem que cumprir certos requisitos. Entre eles está o exame criminológico. Ele tem que ter um parecer ok nesse exame criminológico. Ele é examinado, ele responde a um questionário, geralmente envolve questão de psicóloga e assistente social. Então, ele precisa passar nesse exame criminológico. Agora, fora isso tudo, dizer que eu concordo, em alguns casos, não. Né? A gente tem que pensar que o preso está ali dentro da cadeia para ser ressocializado. Né? Isso é muito difícil o leigo compreender. É muito difícil. Por quê? Porque ele não está lá para ficar lá eternamente. A gente não tem prisão perpétua no Brasil, a gente não tem pena de morte. Então, em algum momento, ele tem que sair. Né? Então, essas saídas, elas nada mais são, quando ele faz jus a isso, que ele possa sair e ir se ambientando novamente à convivência em sociedade, para que no final do cumprimento da pena ou no livramento condicional, ele possa sair e ser reintegrado. Até o termo ressocializado, ele está um tanto quanto demodê, né? Ele tem que ser reintegrado à sociedade. Isso é dificílimo, porque para a gente conseguir isso, a gente teria que ter uma série de serviços, uma série de atividades dentro dos presídios que a gente, infelizmente, não tem. Assim como, infelizmente, ainda também não tem quando se trata de menor infrator. Né? Então, o que a gente vê é que as pessoas entram no presídio e elas saem muitas vezes
com caráter pior do que aqueles que elas entraram. Por isso é que antes, quando eu era uma juíza mais nova, mais arrojada, mais punitivista, eu dizia que essa questão dos presídios, ela é uma questão que compete ao Poder Executivo e que eu não ia deixar de prender porque não tem condição dentro dos presídios. Hoje em dia eu penso muito bem antes de manter ou de prender alguém, né? Só quando não há outra solução, a não ser a prisão. Hoje a gente tem a tornozeleira, que para violência doméstica é muito importante, a tornozeleira eletrônica a gente tem, tá? Funciona, a gente recebe os relatórios, a gente vê onde a pessoa está o tempo inteiro, a gente recebe os mapas. Então, é um sistema que vem funcionando super bem. Então, agora, por exemplo, esse caso que eu acabei de falar, do filho em drogadição que agrediu a mãe, não adianta eu botar uma tornozeleira nele. Mas a tornozeleira, se ele quiser cortar ou arrancar, dá para tirar do pé? Dá para tirar. A central vai acusar na hora que ele está descumprindo. Aí, na hora, sai o mandado de prisão contra ele. Aí, eu tenho vários casos, assim, por exemplo, que na violência doméstica, o sujeito que ele é primário, não tem antecedente criminal, ele tem direito de cumprir a pena em liberdade. Aí eu faço aquela audiência admonitória, não é? Que é aquela audiência que você explica como é que ele vai cumprir a pena. Vai cumprir em liberdade, ó, cumpre, você tem que aparecer aqui todo mês, você tem que participar de um grupo reflexivo para homens autores de violência, você não pode mudar de endereço sem avisar, você pode ser procurado a qualquer momento. A maioria cumpre certinho, mas quem deixa para lá, vai num jogo do Maracanã, passa pelo reconhecimento facial, sai preso. Então é isso que eu aviso, ó, toma cuidado, porque quando é primário e tem bons antecedentes, aproveita essa condição e cumpre a pena em liberdade, cumpre os requisitos que foram colocados, né? Porque senão vai ser parado numa blitz e vai estar lá o mandado de prisão, toma aquela surpresa e acaba indo preso. Agora, em alguma audiência, você já levantou a voz com algum réu? Muitas vezes. E eles ficam quietos? Eu brincava que lado a lado, no primeiro juizado, tinha a doutora Adriana, que hoje é desembargadora. Ela trabalhava no primeiro e eu sou do quinto, um juizado ao lado do outro. E ela escutava os eventuais gritos, porque se eu precisar, eu realmente grito. Se eu tiver que me impor, eu levanto a voz, ali quem manda sou eu, é o juiz que preside a audiência e eu não abro mão disso. Se eu precisar falar alto, eu vou falar alto, né? E ali as pessoas vão respeitar a figura do juiz, independente dele ser mulher ou dele ser homem, né? Mas se eu tiver que me fazer respeitar, eu faço isso com a maior tranquilidade. Mas ele xinga? Já chegou? Não, xingar não, porque vai sair preso, né? Mas quando eu vejo que o tom ele está aumentando, que as pessoas estão falando junto comigo, que o réu está me interrompendo ou interrompendo o depoimento da testemunha, ou mesmo o advogado, porque existe hoje uma lei, né, que veio em boa hora, é uma lei que não permite a desqualificação da vítima. Então, a gente tem que fazer, a gente está sempre fazendo capacitação de gênero, né? Com a polícia, com os juízes mais novos, né? Com o público em geral, né? A gente faz essas capacitações. Então, quando eu vejo que a vítima está sendo desrespeitada, hostilizada, humilhada, eu não deixo, de jeito nenhum. Então, eu interrompo sim, e se houver qualquer problema, eu falo realmente mais alto e lembro que ali quem manda sou eu. E eles ficam quietinhos? Normalmente, sim. Normalmente, os ânimos ali, quando o juiz toma uma atitude, quando é necessário, mais drástica, né, as pessoas normalmente baixam a bola e a gente prossegue dali e tudo bem. Assim, eu levo numa boa, faz parte da minha profissão, mas ali na minha sala de audiência, o galo sou eu. Se você não fosse juíza, o que você seria? Isso eu já pensei bastante. Eu acho que eu seria apresentadora de programa de viagem. Sabe essas pessoas que fazem essas viagens e vão apresentando os lugares, as comidas, a cultura? Eu adoraria fazer isso, assim, eu acho, porque eu gosto muito de viajar, sou eu mesmo que planejo as minhas viagens e eu planejo muito, né? Eu não faço nada em grupo, tudo meu é aquilo que eu escolhi, os lugares que eu pesquisei, isso leva tempo. Né? Não pergunta como é que eu arrumo, não, mas eu arrumo o tempo para pesquisar, eu faço os meus roteiros, então eu adoraria, né? Já pensou?
ganhar para viajar e fazer um programa desse? Eu acho que é um vidão. E por que você não faz? Ah, porque até agora ninguém me convidou. E também porque eu sou juíza, né? Não pode? Não, o juiz, de acordo com o Estatuto da Magistratura, a única profissão que o juiz pode ter é a de professor. Então, é a que eu tenho concomitantemente. Não poderia nem, sei lá, apresentar um programa, um podcast? Não, um podcast jurídico, se eu não ganhasse para isso, se isso não fosse uma profissão e se isso não prejudicasse o meu trabalho como juíza em termos de tempo, em termos de dedicação, em termos de produtividade, sim, eu poderia ter um podcast, assim, mas não tem como, eu nunca pensei nisso. Nem comercial? Vai que você vira garota Não, propaganda. comercial nem pensar. Não, sério? Eu não faço uma propaganda no meu Instagram. Você pode ver que eu não faço propaganda, eu divulgo as aulas que eu vou dar, eu divulgo que eu estou aqui no seu podcast hoje, eu divulgo as palestras que eu dou, mas eu não faço propaganda de absolutamente nada, porque isso é vedado pelo Estatuto da Magistratura. Poxa, pode nada, né? Não pode. Então pode, muita coisa não pode. Não pode participar de passeata, não pode ter nenhuma posição político-partidária de forma pública. Então, são restrições, né, que a gente tem. Mas, assim, eu adoro minha profissão. Agora, qual o conselho que você daria a jovens que querem ser juiz, fazer lá Emerge? Então, o primeiro conselho que eu dou é não desista. Isso é o mais importante. Não desista dos seus sonhos, dos seus ideais. Acredite em você. Lute por aquilo que você quer, né? Então, eu coloquei na minha cabeça, desde a faculdade, que eu queria ser juíza. Eu pensava em ser juíza criminal. Eu sempre gostei de direito penal, mais do que direito civil, assim. Sempre achei mais emocionante, sempre gostei das coisas com emoção. Então, eu sempre quis ser juíza. Foi difícil. Eu fiz muitos concursos. Para a magistratura, eu fiz 3 concursos e passei no 3º concurso. No 3º concurso, eu passei no provão e fui embora, porque eu não tinha passado nem no provão ainda. E delegada, nada? Delegada eu fiz antes, né? Eu fiz 2 concursos de delegado antes de passar para juiz, que eu fiquei por em cada um deles. Né? E eu te digo que a minha família comemorava. Aí eu falava assim, pô, gente, vocês estão contra ou a favor de mim? Mas eles davam graças a Deus de eu não passar para essas questões de polícia, porque eles tinham medo que algo acontecesse comigo. Né? Porque você fica muito na linha de frente, tem que ficar, delegado é para isso, não é? Então eu cheguei a fazer, mas eu acho que a tua estrela brilha para aquilo que você tem que ser, para aquilo que está guardado para você. E as pessoas diziam isso para mim, calma, Lu, continua estudando. Lógico, você tem que continuar estudando, porque cair do céu não cai não, é difícil pra caramba. Eu nunca ganhei nem sorteio. Então eu não ia ganhar uma vaga de magistrada fácil. Né? Então, calma, Lu, que a tua estrela vai brilhar. Aí eu rezava, pedia para Deus, falava assim, Deus, quando que a minha estrela vai brilhar? Aí um dia ela brilhou. E aí a gente conseguiu e estamos aí. E aí agora você pode ser desembargadora? Não quer? Ainda não. Falta muito? Falta muito, tem mais de 200 pessoas na minha frente. Sério? Sim, certamente eu não vou conseguir entrar para desembargadora tão cedo. Né, porque com essa situação de aumentar a idade da aposentadoria, né, de todos, né, houve uma paralisação aí nas carreiras públicas, porque as pessoas agora se aposentam aos 75 anos, né, as pessoas brincam chamado de expulsória, né, quando você tem que se aposentar compulsoriamente. Então, com isso, houve uma paralisação nas carreiras, né, porque elas passaram a durar mais, quem está lá fica mais tempo. Então, isso, obviamente, afetou quem tinha entrado e quem ainda não tinha subido para a segunda instância. Mas acontece que desembargador precisa de 3, juiz é um só. Então, eu não desgosto, não. Até porque, se eu errar, tem um recurso para eles consertarem. Agora, da outra entrevista que a gente até fez, você tinha falado que tinha sido ameaçada. Quer dizer, que essa é a parte chata de ser juiz, até de outro também, você não vê que mataram um delegado, as pessoas estão indo lá e estão matando, não estão mais ameaçando. Você acha que é o quê? Tipo, você vai lá e prende o cara, ele fala assim, eu vou matar, mas e aí? Ele vai continuar preso, ele vai fazer isso só por quê? Porque você pegou e prendeu.
Eu já fui ameaçada algumas vezes, não necessariamente porque eu tinha mandado prender o cara. Quando você começa a mexer com alguns interesses, você acaba sendo ameaçado. Por exemplo, em Paracambi eu fui ameaçado porque eu estava prestes a... muito tempo isso, né? Foi em 2000... início da década de 2000, 2005, 2006 foi o documentário, foi mais adiante. Deve ter sido 2007, 2008, por aí, que eu estava em Paracambi. Lá eu fui ameaçada porque realmente eu impedi a instauração de uma milícia, eu e o promotor, não fui eu sozinha, claro. Lá a gente estava atento, né? Tinha tido um tiroteio na delegacia, imagina, um processo desse tamanho, arquivado lá, arquivado não, mas paralisado lá em Paracambi. Eu comecei a peguei a titularidade, fui olhar o que tinha, né? Então eu mexi em algo que desagradou. Essas pessoas não estavam presas, elas acabaram sendo presas depois, né? Inclusive mataram uma testemunha presencial no meio da cidade. Foi um caso que teve repercussão e que teve desdobramentos, né? Então, outra vez eu fiquei menos de um mês em Campo Grande, peguei umas procurações falsas num juizado civil, olha só. E também fui ameaçada nessa época. Tem bastante tempo, a minha mãe ainda era viva nessa época. Ligaram para casa da minha mãe para justamente me ameaçar. O nome da minha mãe era bem parecido com o meu. Então, eles pegaram e ligaram para lá, minha mãe já doente, antes de morrer, ficou muito nervosa, né? Então, são épocas. Depois eu tive um problema de ameaça aqui na violência doméstica, que o sujeito encontrou comigo, dentro da loja Americana, né? E aí eu tive que ficar com a escolta, né? Eu particularmente não gosto, eu desconheço quem goste de ficar escoltado, de ficar com a escolta. Mas às vezes é necessário, né? É ócio do ofício. Agora, dizer para você que eu tenho medo, não tenho. Medo eu tenho de barata. Sério? Muito, muito medo de barata, de mar forte, essas coisas assim. Mas dentro da minha profissão, eu não tenho medo. Inclusive, eu tive agora há pouco um réu que chegou no meio da audiência, nem era interrogatório dele, nem nada. O Ministério Público insistiu na oitiva de uma testemunha que tinha faltado e ele começou assim: não, porque eu sou sujeito homem, não sei o quê, porque senão eu vou surtar. Um sujeito muito mal encarado, e começou a falar isso na minha sala de audiência. Quando eu sou acuada, eu cresço. Eu tenho 1,5 m, mas se me acuarem, eu ganho 2. Eu falei, como é que é? Você vai surtar? Você está pensando que você está onde? Aí, num instantinho, ele baixou a bola. Teve a segunda audiência, ele chegou lá e estava um gentleman. Estava macio, suave. A audiência se desenrolou tranquilamente, ele foi interrogado, no maior respeito. Então, sabem, eu estou fazendo o meu. A minha sala de audiência, ela não vai virar bagunça. Não tem como. Então, eu não, até mesmo na rua, assim, se procurarem me intimidar, eu não sei qual vai ser a minha reação. Porque eu não aceito ser intimidada, né? Então... dá medo, né? Porque imagina, você tá na rua, esse povo agora tá sem limite, aí chega com uma arma. Sim. Eles, eu moro no Flamengo. Não sei se você ficou sabendo disso, que umas 2 semanas entraram no prédio ali na Oswaldo Cruz para pegar o secretário de segurança. Não fiquei sabendo, mesmo. Estouraram o prédio, entrou 4 caras com máscara, fuzil, renderam os porteiros e falaram qual é o andar que ele mora. O cara não morava lá, acho que era namorada, alguma coisa assim. Posso imaginar, a criminalidade ela está muito ousada, né? Eu vi algumas imagens nesse pós-domingo, último domingo de praia, em Copacabana, em que eles depredavam ônibus. Eu não sabia que cabia tanta gente dentro de um ônibus quanto a quantidade daquelas pessoas que dali desciam, correndo, né? A maioria meliantes, a maioria isso tudo para promover ali arrastão no pós-praia. Então, e são coisas, essa que eu tô te falando, são coisas que se repetem. Não, e roubaram também um restaurante agora, no sábado. Eu vi. É um restaurante que funciona 24 horas em Copacabana, eles saíram entrando ali em massa. Esse tipo de criminalidade, né, o arrastão, a gente não tem muito como se defender dele, a gente está exposto, né? Então, e o que mais entristece é que são adolescentes, são jovens, né, que o último lugar que eles deveriam estar, a última coisa que eles deveriam estar fazendo seria cometer crimes contra o patrimônio, e eles estão ali cometendo
Então isso entristece bastante. Mas a gente está vivendo tempos difíceis, né? A gente precisa de muito investimento na inteligência da polícia, né? Muito, porque não adianta você prender e muitas vezes chega na sala de audiência, as coisas não são contadas direito, o juiz não faz milagre. O juiz não faz milagre. Então, eu preciso que as coisas venham bem contadas, eu preciso que tenha a bendita questão da fundada suspeita, que dá tanto pano para manga, né? Eu preciso que essa fundada suspeita ela seja bem explicitada, né? Isso é subjetivo, muda de julgador para julgador, mas às vezes a gente faz escuta telefônica e o policial que foi arrolado como testemunha na denúncia, ele não participou daquela escuta. Então, o que ele vai poder esclarecer? Ele vai me dizer que ouviu dizer que aquela pessoa X ou Y faz parte do tráfico? Isso não basta para mim. O ouviu dizer não basta, eu preciso de prova. Né? E o juiz não produz a prova. A prova é produzida pelas partes, mas eu preciso que a prova seja produzida na minha frente, de uma maneira congruente, de uma maneira concreta, que embase uma eventual condenação. Se não, milagre, gente, só Deus. O juiz não faz milagre. Você acha que existe crime perfeito? Acho que não. Assim como eu acho que mentira também não tem a perfeita. Uma hora se pega, uma hora se descobre. Eu conto uma história, quando a gente fala de crime perfeito, também no início da minha carreira, logo que eu passei, eu fui nomeada para o júri. Então, eu era juíza auxiliar de 2 tribunais do júri aqui da capital. E a gente pegou a história de uma senhora, acima de qualquer suspeita. Esse caso ficou conhecido como caso da Viúva Negra. Né? Então, ela era uma senhora super distinta, que ela começava como cuidadora de idosos, aí ela se envolvia com o idoso, acabava casando com o idoso, ela dava preferência a militares, a galera que ia deixar uma pensão boa para ela, né? Então, como ela já estava ali no terceiro que morria na mão dela e com quem ela se casava, era o terceiro casamento dela também, começou-se a desconfiar e foram exumar os corpos. E acharam arsênico nos corpos, ou seja, ela ministrava aos poucos pequenas doses de arsênico, que eu não sei como é que ele funciona direito no corpo, mas eu sei que ele, aparentemente, se você não fizer uma autópsia específica para isso, acho que nos ossos você não consegue encontrar, né? Então essa substância foi encontrada em todos os idosos que ela enterrou e que ela era viúva deles. Então ela já estava ali muito bem de vida, né? E obviamente tinham pessoas por trás dela, ela não estava sozinha. Ela tinha uma quadrilha. Então, nesse crime, com uma senhora distinta, nem esse crime ele ficou sem resposta. Nem um crime como esse a gente pode dizer que era um crime perfeito. Mas eu tenho certeza que ela pensou que fosse ser um crime perfeito. É aí que está o erro. Você acha que a mídia ela influencia em relação do veredito que o juiz dá? Não sei, depende do caso, assim. Por exemplo, o júri não é o juiz que dá. Os casos mais rumorosos, assim, são casos de crimes contra a vida que, na realidade, quem decide é o conselho de sentença, né? Os jurados que são escolhidos, sorteados e aceitos pelas partes, né? Então, nesses casos, não tem como prever a cabeça do jurado, não tem como prever o que vai acontecer ali no plenário. Então, mas eu não acho que a mídia faça mudar não, pelo menos em relação a mim não muda nada. Às vezes a gente toma até mais cuidado quando o caso sai na mídia para não expor as pessoas que estão envolvidas naquele processo. Por exemplo, eu nunca deixei, quando os processos eram públicos, que tivessem repórteres dentro da minha sala de audiências, né? Até para não expor as pessoas, né? Você não sabe se a pessoa quer a testemunha ali, a testemunha, a pessoa vai normalmente, que não é policial, vai com uma má vontade. Não, é difícil, às vezes, você pegar a testemunha que vá de boa, que vá contente, né? Ali, afinal, demora, né? É um incômodo, né? É uma parte do dia que a pessoa perde ali, né? Então, você não sabe se aquela pessoa quer ser exposta, né? E hoje a gente tem a LGPDI, a Lei de Proteção de Dados, e informações, identidades que não querem aparecer, a gente tem que respeitar. Então, eu acho que gera mais cuidado do julgador, mas dizer que a mídia influencia, só se influenciar a cabeça do jurado que eventualmente fizer parte do conselho de sentença. Fora isso, não. Mas será que dá para influenciar os jurados? Não sei, o jurado que vê aquilo na televisão e aí vai ser
vai ser sorteado como jurado, né? No sorteio desses jurados, né, é uma das poucas vezes que a defesa fala antes da acusação, porque o juiz sorteia, fulano de tal, diga a defesa, aceita? A defesa aceita, só depois que você passa a palavra para a acusação para saber se ela também aceita aquele jurado, né? Então, essa questão do júri, como são leigos, né? Eu não sei se eventualmente podem se deixar aí contaminar, se deixar influenciar por notícias que saem da imprensa. E o que mais te impressiona em relação ao réu? Quando ele está lá, assim, da vítima, no caso, quando está lá para a audiência, o que mais chama a atenção? Da vítima ou do réu? Da vítima. O que mais me chama a atenção é o grau de sofrimento. Na violência doméstica é o grau de sofrimento, né? A gente tem ali vítimas que estão completamente entregues ao agressor. Você pergunta assim, você vai voltar para ele? Ah, eu não sei se ele ainda me quer. Isso depois de ter tomado muita pancada, de ter sido muito machucada, já peguei esfaqueada, né? E que tá ali visitando, às vezes, o sujeito preso, né? Então, a gente tem, assim, um número alarmante aí de feminicídios que a gente vive aqui no Brasil, né? 4 mulheres são mortas por dia no Brasil, é muita coisa, são mortas por serem mulheres, são mortas muitas vezes dentro da sua própria casa por seu parceiro íntimo. E as pesquisas mostram que muitas delas não procuraram o judiciário. A maioria delas não tinha medida protetiva porque não procurou o judiciário. Quer dizer, a gente vê que essas mulheres não procuraram a polícia, não procuraram o judiciário, porque elas estão completamente incertas naquele relacionamento abusivo, completamente incertas no ciclo da violência. E isso me choca, isso realmente me deixa muito penalizada. A dependência emocional também, né? Também é a financeira, é a emocional, é a história da família idealizada, que ela não quer romper, muitas vezes ela não quer ver o pai dos filhos preso, então ela prefere continuar no relacionamento abusivo, né? Existem estudos aí que dizem que ela precisa de 7 vezes, de 7 rompimentos até ela conseguir sair desse relacionamento abusivo. Mas o que mais me impressiona é realmente essa quantidade de mulheres que morrem por feminicídio, né? Vamos lembrar que o feminicídio ele nunca é um ato isolado, né? O feminicídio ele é o cume o fim do ciclo de violência que é seguido, começa com um grito, um xingamento, vira agressão e ele acaba matando essa mulher, como forma de corrigi-la, como forma de penalizá-la, como forma de impor submissão a essa mulher, e essa mulher nunca procurou a polícia, nunca procurou o judiciário, seja pela dependência emocional, por medo, por vergonha. São muitos os motivos, né? Então, a gente, como sociedade, a gente precisa muito amadurecer em relação a isso, porque não é só aquele casal, não é só aquela família, né? Isso tem reflexo. E os agressores demonstram arrependimento? Olha, eu costumo dizer que na hora que senta ali na minha frente, está todo mundo arrependido. Mas agora, se internamente eles estão realmente arrependidos, né? Só os estudos a gente coloca para fazer estudo técnico, a gente tem a equipe técnica, a gente manda avaliar, fazer relatórios psicossociais para que possa ver se ele realmente se regenerou, mas isso é uma coisa que vai estar dentro dele, né? A gente tem uma boa experiência com esse grupo reflexivo de homens, em que eles cumprem a pena em liberdade, isso é uma condição do Sursi. A gente tem um índice de reincidência que ele é inferior a 7%. Então, dá uma luz no final do túnel, no sentido de que eles entenderam que não é dado bater em mulher, que não é permitido bater em mulher, né? Porque toda essa violência, ela decorre de uma naturalização da violência contra a mulher. Ah, eu só dei um tapa, muitos me dizem isso, eu só dei um empurrão. Ela é minha mulher, como se fosse permitido a ele dar um tapa, dar um empurrão. Isso é a naturalização da nossa cultura, da nossa sociedade, que está evoluindo, né? Que aos poucos está mudando, mas ainda precisa de muito mais. E você fez o documentário Juízo, né? Sim. Foi bom?
Sim, aquilo tem muito tempo, né? Foi em 2006, acho que início de 2006. Eu não sabia que teria toda essa repercussão, eu não sabia nem que eu iria aparecer tanto, achei que eu apareci muito. E eu fiquei até um pouco assustada, né? Porque a única exigência que eu fiz para Maria Augusta Ramos, que é uma super diretora e que todo o mérito desse filme se deve a ela, foi que ela me mostrasse o filme antes dele ser veiculado. E ela me mostrou, quando ela me mostrou, eu fiquei um bocado chocada. Eu não ia falar para mudar, porque estava super bem feito, né? Mas eu não sabia que eu ia aparecer tanto. Mas eu não tive nenhum problema na minha profissão, por ter participado desse documentário, muito ao contrário. Eu encontrava as pessoas na rua e a encontro até hoje, e as pessoas vêm falar comigo com muito carinho, com muita consideração, com admiração. Então isso é uma coisa que acalenta, né? Que faz bem para o nosso coração. Mas aqueles meninos eram atores, né? Os meninos eram todos atores, mudava o pano de fundo e eles repetiam o que os menores infratores falaram anteriormente para mim. Eu nem sabia que ia ficar daquele jeito, eu só vi depois de pronto. E qual é a mensagem que você deixa para as mulheres que ainda não denunciaram, mas que precisa denunciar aquela pessoa que está batendo nela, que está sofrendo violência? A mensagem que eu deixo é: denuncie, se livre do ciclo de violência, peça ajuda a um familiar, se fortaleça emocionalmente, não é? Porque para a mulher enfrentar um processo desse de ruptura de relacionamento abusivo, ela tem que estar forte emocionalmente. Então nós temos serviços lá no juizado, todos eles gratuitos, toda a rede de apoio, né? Ela está bem formada, nós temos inclusive abrigos, vários aqui no Rio Grande Rio, funcionando, aptos para receberem as mulheres que não têm para onde ir, bem como seus filhos. Então, denuncie, procure sair desse relacionamento abusivo, né? Se fortaleça, confie em você, né? Procure ser mais você do que qualquer outra pessoa. Eu costumo dizer que se a gente não gosta da gente em primeiro lugar, ninguém vai gostar. Porque a gente tem que se amar, a gente tem que acreditar na gente, né? Então, eu sempre procuro deixar essa mensagem para as mulheres, né? As mulheres, elas são capazes de fazerem o que elas quiserem, né? É só elas confiarem nelas próprias. Então, tem que confiar em si própria, tem que ter a autoestima boa, tem que estar ali com o psicológico fortalecido, né? Fazer a denúncia, confiar no Poder Judiciário, a gente está apto a receber essas mulheres, a gente tem todos esses serviços e sair desse relacionamento abusivo, porque tem luz no final do túnel, né? A gente tem programa de reinserção no mercado de trabalho, a gente tem como ensinar essa mulher a ter uma profissão, a gente tem como dar apoio lá no Tribunal de Justiça, junto às equipes técnicas, né? A gente tem as casas da mulher, elas também podem ser procuradas, a gente tem várias, né? Então, se chama COEM, né? No site do Tribunal de Justiça, tjrj.jus, nós temos todos esses serviços e a mulher precisa usar esses serviços, sair do relacionamento abusivo. Luciana, eu te agradeço muito pela entrevista, foi um papo excelente. Vou te dar um presente aqui do nosso apoiador. Obrigada, eu agradeço demais, obrigada. Eu agradeço demais o convite e eu queria dizer que quem quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é @lucianafiala. Lá eu dou várias dicas sobre direitos, sobre leis, sobre aspectos jurídicos e também da vida prática. E quem quiser me seguir vai ser um prazer. Fora isso, eu estou aqui sempre no Tribunal de Justiça, de vez em quando encontro com os seguidores aqui pelo centro, por onde eu estou e sempre sou tratada com muito carinho e gostei muito de ter vindo aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada. E agora fique com o quadro Qual é a Boa? Bem-vindos a dezembro, gente. Vamos finalizar o ano agora bem diferente, e bem diferente mesmo, porque hoje a gente vai falar sobre o necroturismo. É uma modalidade que consiste em visitar lugares envolvendo a morte, sendo hospitais, sendo cemitérios, prisões, inclusive locais de batalha
e até museus abandonados. Embora esse tema possa parecer um pouco polêmico, um pouco desagradável, desconfortável, mas tem ganhado muita notoriedade por envolver o passado, a cultura e a história de um povo todo. O Rio de Janeiro, além de praias e paisagens mundialmente famosas, também abrigam locais marcantes para quem se interessa pelo necroturismo. Passeios que revelam histórias, personagens e até tradições através de cemitérios, mausoléus e memoriais. Temos o cemitério São João Batista em Botafogo. É o cemitério mais famoso do Rio, onde descansam personalidades como Tom Jobim, Carmen Miranda, Cazuza, Santos Dumont e Presidente da República. Além da importância histórica, o local impressiona pela arte tumular, com esculturas e mausoléus de estilos variados. Temos o cemitério do Caju, na zona portuária. É o maior da cidade e guardam tumbas de políticos, artistas e escritores. Seu conjunto arquitetônico é menos preservado que o do São João Batista, mas é riquíssimo para quem gosta de pesquisar história social e genealogia. Temos também o Memorial Getúlio Vargas na Glória, mais moderno, mas combina espaço cultural com a preservação da memória do ex-presidente Getúlio Vargas, que está enterrado ali, inclusive. Temos o cemitério do Catumbi também, oficialmente chamado de Cemitério de São Francisco de Paula. É uma necrópole de grande valor histórico situado no bairro do Catumbi, na zona norte do Rio. O cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, inaugurado na década de 1970, faz parte do complexo de necrópolis administrado pelo Grupo Jardim da Saudade. Umas curiosidades sobre esses cemitérios é que nestes locais estão enterradas as figuras mais relevantes da cultura brasileira, incluindo Cássia Eller, Elza Soares, Pixinguinha, Tim Lopes, Dalva de Oliveira, Aracide Almeida e o Mr. Catra. A Samantha Lobo, da Necrotour, que até já deu uma passada aqui para dar uma entrevista aqui na Conectividade, fez esses passeios. Na verdade, ela faz esses passeios periodicamente. Então é só entrar em contato com ela pelo 21 97 934 1873. Então, gente, é um passeio diferente e claro que enriquecedor, né? Enriquecedor pela história, porque ali estão enterradas as pessoas que definiram o nosso presente e definem. Pela arquitetura, que é a forma que as pessoas usavam para manifestar e ter a visão peculiar do que era arte para elas, né? Inclusive para preservar essas coisas. E também pela cultura, que são os costumes que definiram e definem e sempre definirão, de uma certa forma, todos nós. Até a próxima!